outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, colo do seu amor. Na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Majestade divina.
adoramos. Obrigado por esse amor infinito e incondicional, Senhor. Nós te celebramos no nome santo de Jesus. Oh, aleluia, nós queremos te adorar ainda mais e declarar que nós queremos mais. Nós queremos muito mais, Senhor, meu Deus, da tua glória. Nós queremos mais do teu amor, nós queremos mais, Senhor, meu Deus, do teu Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Enche-nos, Senhor, enche a cada um nesta noite, Pai, que está assistindo essa live, Senhor, meu Deus, que eles não estejam apenas assistindo, mas que eles também estejam, Senhor, te adorando e exaltando o teu santo nome, glorificando, Senhor, meu Deus, nessa oportunidade linda, nessa oportunidade santa da tua presença, Senhor, que nós temos de te adorar e exaltar o teu santo nome. Aleluia, Pai. Oh, glória a Deus. Eu já vi a sarça arder, não tenho medo. Sei que o fogo queima de novo. Eu já vi o mar se abrir, não tenho medo. Rasga em mim meu coração, nova paixão. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Oh, aleluia. Que você possa declarar em nome santo de Jesus aí nessa noite. Querendo, desejando ainda mais de Deus na sua vida. Aleluia. Eu já vi os teus prodígios e não tenho medo. Se te mostras nos sinais, tem muito mais. Vento chegue na descer, não tenho medo. Te aguardo ansiosamente no cume do monte. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo e mostra a tua glória. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo e mostra a tua glória. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Nós queremos cada vez mais, Senhor. Muito mais. Faz de novo, Senhor, meu Deus, nas nossas vidas o teu querer, Senhor. Aleluia. Nós queremos. Glórias a Deus. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero muito mais e mais e mais de ti, Senhor. Amém? Deus abençoe então aí todos os nossos irmãos em Cristo Jesus,
Tem hoje aí conosco o Lélcio Sena também. O Lélcio tem nos assistido aí também, os irmãos têm compartilhado, mas hoje o Lélcio está conosco aí, uma bênção, né? Graças a Deus. Silveli também, Vitor do Nascimento, Maria Ribeiro de Moraes, Deus abençoe a todos vocês aí, para a glória do nome de Jesus. Irmãos, nosso estudo de hoje está relacionado também no livro de Apocalipse, do qual nós temos aí feito alguns estudos, né? E no estudo passado nós entramos na sala do trono, segundo a revelação no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro de Daniel e também no Apocalipse, revelação a João, o apóstolo, né? João o evangelista também, que escreveu o mesmo que teve a revelação do Apocalipse, também escreveu o quarto evangelho. E aí, esse João na ilha do Patmos teve uma revelação, né, coisa tremenda, poderosa, e nós estamos falando dessa revelação poderosa que teve ele desde lá do arrebatamento, né, que nós já temos falado aí para a glória de Deus, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, até agora, terça-feira passada, entramos na sala do trono, como eu falava, citamos aí as revelações de Isaías, Ezequiel, Daniel e de João. E aí paramos aí onde João nos revela 4 seres viventes. 4 seres viventes aí, depois de João entrar na sala do trono e ver o trono glorioso, quem está sentado no trono, os 24 anciões que falamos dele também na terça-feira passada, e hoje nós deixamos aí para falarmos desses 4 seres viventes. Quem são esses 4 seres viventes, que eles representam, quem eles tipifica, que simbologia traz esses 4 seres viventes. Então quero convidar você para nós lermos juntos o texto de Apocalipse, capítulo de número 4, o verso de número 6 ao verso de número 8, de Apocalipse 4, 6 ao 8. Diz assim: E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal era semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Glórias a Deus. Nessa revelação poderosa de João na ilha de Patmos, né, ele nos revela e nos fala que ali na sala do trono ele também vê esses 4 seres viventes, né, com face aí, com a face de leão, a face de boi, face de homem e também semelhante às águias que voam, ou seja, a face também de águia. Está nos falando dos querubins. Eu vou falar da tipologia aí, da representação das faces. Do querubim em si, nós já conversamos aqui entre a equipe aqui, e nós comentamos aqui que nós vamos fazer um estudo sobre anjos, né? E a hierarquia angelical, anjo, arcanjo, serafins e querubins. Esses 4 seres viventes se tratam de querubins, né? Querubins que estão ali no trono de Deus, cantando ali e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir, como João nos revela aqui e como ele viu ali. Mas, propriamente dito, nós vamos falar aí exatamente do que simboliza as faces, esses 4 animais, essas 4 faces aí. Eu quero ler ainda o texto de Ezequiel, que também, tendo a revelação do trono de Deus, ele fala também desses 4 seres viventes, e eu quero citar ele aqui em Ezequiel, capítulo 1, do verso 5 ao verso de número 10. Diz assim: E do meio dela saiu semelhante de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem,
e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como planta de pé de uma bezerra, e luzia como a cor de cobre polido, e tinha mão de homem debaixo das asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as asas uma à outra, não se virava quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos eram como rostos de homem. E do lado direito todos os 4 tinham rostos de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rostos de boi, e também tinham rostos de águia, e todos os 4. Então a mesma representação dos rostos em que Ezequiel vê, também o apóstolo João também vê na ilha de Patmos. E é sobre essa visão lá na sala do trono de Deus que nós queremos falar. Como eu já disse para você, se trata de querubins, mas tem uma representação muito maravilhosa e muito profundo também nesses textos gloriosos aí que nós acabamos de ler. Eu já quero citar aqui que João diz que ele tem olhos por todos os lados, Ezequiel também diz, por dentro e por fora. Isso representa a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas e vê todas as coisas, nada fica encoberto aos olhos de Deus. Seus olhos são como chama de fogo e pode contemplar as profundezas do mar. Então está aí. Então já é uma representação da onisciência de Deus na questão de olhos dentro e olhos fora também. Então nós vamos ver texto também que vai dizer bezerro, outro texto vai dizer boi, outro texto vai dizer touro, mas nós vamos entender aí que é a face de boi. Então vamos tratar como a face de boi. Mas o bezerro também nos lembra de Jesus, nosso sacrifício. Mas nós vamos falar isso, mas já usando aqui o próprio texto, nós vamos falar. Querubins é aqueles também que ligam as suas asas na tampa do propiciatório, da arca que o Senhor mandou que Moisés fizesse, colocasse ali a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e maná também, e que ficava no Santo dos Santos, tá certo? Então ali a representação também dos querubins que estão ali no trono de Deus, e João também, assim como os demais, teve esta visão poderosa, gloriosa, essa visão tão santa e majestosa, que um dia eu e você teremos em nome do Senhor Jesus, quando nós estivermos lá no céu com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas isso também nos revela o caráter de Cristo Jesus, isso nos aponta para a plenitude do Senhor Jesus Cristo, as 4 faces. Então, nós vamos ver que uma é leão, a outra é boi, a outra é o homem e a outra é águia. Então, desde 400 depois de Cristo, já os teólogos, principalmente Irineu, já tinha essa ideia, da qual também eu compartilho hoje também, Eu compartilho com essa mesma ideia, de que essas 4 faces, esses 4 seres viventes, eles apontam para os 4 evangelhos, Então, pastor, o senhor vai ler um texto aí, como o senhor tem lido das outras vezes, no que o senhor fala, um texto assim, indicativo, limpo, que nos indica, falando que os 4 seres viventes, eles indicam os 4 seres, os 4 evangelhos, queridos, não há um texto propriamente dito, direto, que nos fale isso, mas na interpretação, na simbologia, você vai entender que isso aponta para os 4 evangelhos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, na forma em que os evangelistas apresentam Jesus nos seus evangelhos, representa cada uma dessas faces que João vê nos 4 seres viventes ali na sala do trono. Então eu vejo ali a presença dos 4 evangelhos representados, 4 evangelhos que representa, que fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali na sala do trono, e eu compartilho dessa ideia e quero compartilhar com você também aqui nesta noite. Então o leão
O leão, nós vamos ver no livro de Mateus, porque Mateus ele indica, ele apresenta Jesus como o rei. Mas que tem a ver o leão e o rei? Olha, o leão não representa o rei, ele não representa a majestade, ele não representa a autoridade, ele não representa domínio, né? Então o leão tem essa característica, né? De ter esse modelo correto de autoridade, sem precisar fazer estardalhaço, né? O leão é o rei, você sabe disso aí. E Jesus é apresentado como leão, leão da tribo de Judá. Então quando Mateus ele inicia o evangelho de Mateus, já no capítulo 1, o verso 1 já fala de Jesus Cristo, filho de Davi. Quem era Davi? O rei segundo o coração de Deus. Então Jesus ele vem da linhagem de Davi. Então Mateus vem trazendo a linhagem de Davi, justamente trazendo a linhagem de Jesus Cristo. Então todo rei ele tem que vir da linhagem do rei. Então o Mateus apresenta Jesus como rei dos reis e como esse senhor dos senhores, trazendo a genealogia, começa já o livro, inicia o livro falando da genealogia, apresentando Jesus como rei. O leão da tribo de Judá, porque Jesus ele vem da linhagem de Davi, que é Judá. Então tá aí porque leão da tribo de Judá, tá bom? Eu tenho certeza que você entendeu aí. E nós vamos numa sequência aí, falamos da genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, verso 1 em diante, tá? Fala toda aí da sua genealogia, mas nós vamos ver aí Apocalipse capítulo 5, verso de número 5. Então, ainda falando sobre Mateus, o evangelho que apresenta Jesus como rei, então é o evangelho do leão. Então, quando o João vê o leão, é o evangelho representado aí, representa o evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei, o leão da tribo de Judá. Então, ainda em Apocalipse capítulo 5, verso de número 5, diz assim: e disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, isso é uma representação também. Nós vamos ver que no tempo romano, nos tempos antes dos romanos, mas o que está mais fresco na nossa memória é no tempo dos romanos, em que todo documento que se fazia tinha ali um selo, né? Colocava aquela cera, né? Geralmente a gente lembra da cera vermelha, né? E daquele selo redondo que vinha ali e selava. Só quem podia abrir é quem tinha autoridade para abrir. Se a pessoa fosse levar, vamos dizer, o carteiro daquele tempo, o mensageiro daquele tempo, e ele fosse levar a mensagem com o selo e no caminho quebrasse aquele selo, ele na entrega lá ele já morria, porque era uma violação. Então, quando João tem a visão dos livros, ele vê o selo ali, e aí ele começa a chorar, porque está se procurando quem é digno de abrir o selo, e aí é apresentado para João realmente quem é digno de abrir o selo, e o digno de abrir o selo, o anjo ainda fala, um dos anciões, fala com João, não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, aquele que Mateus apresenta como rei, o leão da tribo de Judá, vindo da raiz de Davi, e aí coisa maravilhosa, tá certo? Aquele que venceu, e ele está apto certamente, Jesus, para abrir os selos, glórias a Deus. Então tá aí, a representação do livro do evangelho de Mateus, tá? Com o primeiro rosto e que João nos revela na sala do trono de um dos seres viventes, que é o rosto de leão. Então vamos continuar aí revelando essa maravilha aí, que é também aí João vê um com a cara de bezerro, ou com a cara de boi, como diz Ezequiel. Então aí a cara de boi o evangelho de Marcos, ele nos apresenta o evangelho do servo, o evangelho do boi. Por que, pastor, o evangelho do boi, se está falando que é o evangelho do servo? Olha, o boi, ele serve, ele não tem salário, ele pode puxar uma carroça um dia todo, um moinho o dia todo, ele está ali para servir, até mesmo na sua morte, ele está para servir, e Jesus na sua
sua morte, o que ele fez? Ele nos serviu. Jesus, ele não está recebendo um preço por isso, pelo contrário, ele está pagando um preço ao nosso favor, para nos trazer a salvação, se fazendo sacrifício por mim e se sacrificando por sua causa. Então está aí o evangelho do boi, o evangelho do servo, representado pelo evangelho do livro de Marcos. Agora é o livro de Marcos, o segundo evangelho e a segunda face em que João vê lá na sala do trono, tá? Então aí significa o servo, aquele que trabalha por esforço, faz esforço, aquele que tem força, aquele que tem força. Jesus, o boi é perseverante, o boi é forte, o boi é capaz de trabalhar o dia inteiro sem parar. O boi não corre muito, o boi não é de correr muito, mas também o boi não para. O boi não para. Jesus não fez as coisas apressada, não fez as coisas correndo, não. Não, ele veio para estabelecer o reino dos céus aqui na terra, e ele fez isso com muita maestria, com muita inteligência, com muita sabedoria, com muita grandeza. Então Jesus estabelece ao seu tempo cada coisa. Jesus é formidável, é lindo, é belo, é santo, é glorioso, né? Então, mas o boi, então, ele não corre muito, mas ele também, graças a Deus, ele não para, e nós temos que ser assim também, tá? Então, como eu dizia, ele pode puxar uma carroça pesada no início de dia até o final da tarde, mas ele está ali no final do dia, pronto, né? Ele não morreu, ele não destruiu e nada disso. Então nós vamos ver aí que o boi é exemplo de força, né? E o meu Senhor e o teu Senhor, ele é força, ele é majestade, ele é glória, ele é poder. E como eu lembrava você, o boi fala de sacrifício. O boi fala de sacrifício. O Senhor Jesus foi o novilho, né, que foi feito de sacrifício ao meu favor, ao teu favor, a nosso favor, a dar a sua vida por nossa causa na cruz do Calvário. Esse Jesus é lindo, esse Jesus é bom demais, né? Ele deu a vida dele por nossa causa. Que bom. Esse é o evangelho, então, do livro de Marcos, né? O evangelho de Marcos, representado por um dos querubins, na face onde João vê ali aquela revelação do boi. Então, vamos ver aí Marcos, capítulo de número 10, verso de número 45. Então, o texto no livro de Marcos, capítulo 10, verso de número 45, diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então nós vamos aí que Marcos indica Jesus como servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir, tá? Então o boi não senta lá para ser servido. Pelo contrário, o boi ele serve. E também ele termina o texto aqui dizendo, né? Marcos 10, 45, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o boi também é usado como sacrifício, e aí nós vamos ver o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário ao nosso favor, como eu já havia dito antes. Então vamos aí para a terceira face da revelação de João. Ele vê ali o terceiro ser vivente como o homem, ele vê a face de homem. Então esse aí representa o evangelho, o terceiro evangelho, que é o evangelho do Dr. Lucas. Então agora aí Lucas apresenta Jesus como homem, é assim que ele apresenta. Então, nas parábolas, nos textos, ele apresenta como rei, ele apresenta como o homem. Mateus representa como rei, Lucas apresenta ele como homem, o servo bom, o servo fiel. Então nós vamos ver aí Lucas capítulo 1, verso 30 ao verso de número 33. Leia comigo aí Lucas 1, 30, 33. Diz assim: disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi,
embora seja Lucas que está fazendo, faz uma referência ao rei Davi, novamente, como nós vimos no texto de Mateus, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas nós vamos ver aí que Lucas faz questão de apresentar que Jesus agora claro que o Espírito Santo de Deus é quem gera Jesus no ventre de Maria, mas ele agora se torna homem, nascido ali de mulher, de forma vaginal, de um parto natural, como eu e como você. Então é assim que Jesus faz, é assim que Lucas nos apresenta. Jesus deixa a sua glória, e vem e é aqui gerado agora como homem, Ele é gerado como homem, para que agora ele possa servir também a mim e a você e morrer ao meu favor e morrer também ao seu favor. Então ele nasce de forma natural, apresenta Jesus na sua origem adâmica, ou seja, como homem. Adão era homem, então apresenta Jesus também como homem. Lucas é o evangelho do Filho de Deus, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, o homem, Jesus é o homem, o Filho de Deus. Ele sempre faz questão, nós vamos notar sempre no Evangelho, essa apresentação de Lucas para as nossas vidas, tá bom? Então, mesmo sendo Deus, Jesus se tornou homem a fim de entender as nossas dores. Jesus sofreu aflições, Jesus sofreu perseguições, e a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, porém ele não pecou, mas ele é aquele que nos criou, que criou Adão. Assim, a Trindade Santa criou Adão, Jesus estava ali, e agora acontece o seguinte: esse mesmo que nos criou, agora ele vem também como, não só nos entende como o nosso Criador, mas também como aquele que suportou passando por todas as aflições que eu e você também passou. Mas ele faz questão de dizer: olha, no mundo você passará por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, para dizer, eu vim aqui cumprir toda a lei que o homem que impõe a lei não consegue cumprir. E tem outra coisa, fui testado em tudo fui aprovado, em nada Jesus declinou, em nada Jesus caiu, para mostrar para mim e para você que também é possível, certamente, eu e você vencermos nele, vencermos em Cristo Jesus. É por isso que podemos dizer que podemos todas as coisas em Cristo Jesus, que nos fortalece. Essa é a condição de Jesus nas nossas vidas, tá? Então, aí no terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem. Ele sabe exatamente o que um homem, o que um ser humano ele passa, o que nós vivemos no nosso dia a dia. Então é ele que nos fortalece, é ele que nos renova, é ele que está ao nosso lado, por intermédio do Espírito Santo, para nos vivificar, tá bom? E nos salvar, para que nós não regredimos, voltemos atrás. Então, tudo isso nos mostra, embora nós estamos falando de uma revelação na sala do trono dos quatro seres viventes, sendo um dele a face do boi, que representa que representa o homem, e o Lucas apresenta Jesus como homem, faz questão disso, e para lembrarmos o quê? Lembrarmos aí, fica esse ensinamento para mim e para você: todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Então para Jesus também tudo era lícito, mas ele viu que as coisas não convinham para ele, e o que convinham para glorificar o Pai, para exaltar o Pai e para bendizer o Pai. Então a minha força e a sua força está em Jesus. O nosso referencial é Jesus. Nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então não tem essa de que a carne é fraca. Olha, a carne é fraca, mas o Senhor é quem nos renova e quem nos vivifica. Nós temos que andar pela fé, pelo Espírito. Então é assim que tem que ser. E certamente nós vamos vencer a carne. Porque agora nós temos que subjugar a nossa carne, como Paulo diz. Por quê, meus queridos de Deus?
porque nós não somos mais prisioneiros. Então, como Marcos nos apresenta ele como o evangelho do boi, ou seja, o evangelho do servo, então o que acontece comigo e com você? Nós éramos escravos, Jesus nos libertou, mas nós agora estamos livres do pecado. Você está entendendo? Então, claro que nós somos sujeitos a pecar, mas agora nós temos em Jesus essa graça, essa força, certo? Esse exemplo que vem do Senhor Jesus Cristo, e assim como ele venceu, nós também vencemos, suportando os nossos erros, suportando aí os nossos pecados, sobressaindo os nossos erros, e vencendo o nosso pecado, porque agora nós somos livres, não somos mais escravos do pecado, nós somos livres, então nós podemos dizer não para o pecado e dizermos sim, se na verdade é o que nós queremos, tá legal? Então, continuamos aqui, continuando, falando do homem. O homem como nos apresenta o Evangelho de Lucas e como vê João lá, uma das face de homem, então nos representa o que o homem? O homem o homem é o ser criado a Deus com excelência, é o ser a qual é o único ser pensante que Deus criou, é o ser dotado de inteligência, de sabedoria, de entendimento, de compreensão. Então olha como Deus faz o homem, olha como Deus faz o ser humano, faz a pessoa, Então nós temos essas condições que os animais irracionais não têm, e o homem, o ser humano é o único ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Então está aí essa coisa gloriosa, representado também ali no céu, nos 4 seres viventes, tá? Em que João vê. Glórias a Deus. E nós vamos para o 4º e último ser vivente, o 4º e último evangelho também, que é o evangelho do próprio apóstolo João, que teve essa revelação na ilha de Patmos, tá? Que é o evangelho da águia. Então nós vamos ver João dizendo aí que um semelhante à águia, Então está aí, semelhante à águia voando. Então ele viu aí um que tinha semelhante, seu rosto era como a semelhança da águia voando. Então o próprio João é o evangelho da águia. Do próprio João vem aí o evangelho da águia, da qual ele vê lá essa representação no céu. Então ele apresenta Jesus como o verbo vivo de Deus que veio do céu e habitou entre nós. A águia é o pássaro que voa mais próximos do céu. Mas vamos ler o texto de João, capítulo 1, verso de número 14. João, capítulo 1, verso de número 14. Fala assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então, o verbo veio até nós, O verbo se fez carne e veio até nós. A águia é o pássaro que voa mais alto, E ela vem do céu, a sua visão é privilegiada. Vou falar disso, tá? Que a águia também nos traz essas duas distinções. Primeiro, a condição de renovação. Então, a águia, ela chega num tempo, ela mesmo arranca as suas penas com o seu bico, para que nasça penas novas. Ela mesmo se atira contra as rochas para quebrar o seu bico, para nascer um bico novo. O poder da renovação. Em Cristo Jesus, nós temos o poder da renovação. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar. Esse Jesus, ele tem o poder de renovar as nossas vidas que estão destruídas, desfaceladas, acabadas, arruinadas, e Jesus nos faz nova criatura. Então esse Jesus aí é glorioso e poderoso. João apresenta ele como o quê? Como o evangelho da águia. Aquele que veio do céu me favorecer e te favorecer também, tá? Então, mas a águia tem uma condição poderosa, A águia tem a condição da visão. Que ela tem uma visão privilegiada, que entre 98% das suas presas que ela desce do céu ali e mergulha para capturar, ela tem sucesso. 800 metros, a águia consegue enxergar
como a sua presa, que seja do tamanho de uma moedinha de 50 centavos, né? Que tiver ali a 800 metros, né? A águia consegue ver e enxergar com nitidez e vir capturar a sua presa, né? Da sua visão poderosa, da sua visão gloriosa. E que visão teve o Senhor Jesus Cristo ao meu, ao teu, ao nosso favor, né? Visão gloriosa e visão privilegiada. Me enxergou, te enxergou, nos enxergou, tá bom? E assim ele nos resgatou e nos fez aí também sacerdotes, ele também nos fez filhos amados do Pai. Então tá aí esses 4 evangelhos representados pelos 4 seres viventes ali na sala do trono, visto por João. Então está aí o leão, né? Que é o evangelho representado pelo evangelho de Mateus, o evangelho que apresenta Jesus como rei. Está aí o boi, representado pelo evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo. Está aí o evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como homem, e a face que o homem, o Filho de Deus, né? E que ele vê ali também na sala do trono um com rosto de homem. E o quarto, que é o quarto evangelho, que ele também vê ali um rosto de águia. O João mesmo, ele escreve o evangelho ao João, evangelho, né? É o evangelho que leva o seu nome, e ali ele apresenta Jesus como o verbo vivo, esse que veio do céu para mim e para você, para mim e o seu favor. Então fica aí mais uma representação, mais um ensinamento, fica aí mais um estudo da palavra de Deus, para que eu e você compreendemos mais os textos de Apocalipse, mas toda essa ligação bíblica, né? Nada é vazio, tudo é completo. A Bíblia, ela responde ela mesma. Então nós vamos ver a revelação de João, Ezequiel tendo essa revelação lá também, né? E nós vamos ver ali ele já falando desses 4 seres viventes, e nós vamos ver agora aqui o João também nos falando, só que agora nós olhamos para os 4 evangelhos e vemos a mesma ligação, a mesma representação, e isso nos indica que os 4 seres viventes, que os 4 querubins estão representando os 4 evangelhos de Cristo Jesus, né? No Novo Testamento, Mateus, Marcos,